Graça e paz. Vamos a mais uma aula. Esta semana nossa aula será gravada devido às agendas que teremos que cumprir. Essa é a nossa aula 2. Estamos na preparação do solo, a formação do caráter de Cristo. E vamos começar lendo definição de caráter. Caráter é como uma marca impressa que distingue o ser humano. É a soma de todas as influências positivas ou negativas aprendidas no decorrer da vida de cada um. E ele se manifesta como? Quando que a gente consegue perceber o caráter de alguém? Através dos valores, através das reações, através da convivência. A gente vai tendo os traços do caráter. E esse caráter a gente pode percebê-lo influenciado pela palavra de Deus ou influenciado pelos valores do mundo. E cada um tem suas peculiaridades. Deus nos fez únicos, né? Então vamos começar lendo alguns textos da palavra de Deus. O primeiro está lá na carta de Paulo aos Efésios. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em você, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Colossenses 1, 27 e 28. E lá em 1 Tessalonicenses está assim: exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui a gente está vendo alguns traços do caráter de Cristo, e aqui em Hebreus fala exatamente daquilo que Cristo é: resplendor da glória de Deus. Ele é a expressa imagem da glória do Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então ele é essa imagem perfeita de Deus, que embora tendo nascido aqui como homem, ele manteve-se cheio do Espírito Santo, o caráter que lhe era devido, o caráter de Cristo. Ele nasceu aqui para ser para nós modelo. Cristo, para nos salvar, ele não precisava ter feito todo esse trajeto. Ele poderia ter simplesmente aparecido na Terra aos 30 anos, 3 anos e meio, fazer o ministério. Não. Mas Deus quis que ele cumprisse toda a trajetória humana, até para que isso desse a legalidade no mundo espiritual. Porque um homem entregou a legalidade ao maligno, outro homem perfeito, sem pecado, restaurou, pegou de volta essa legalidade do domínio da terra. E o que a gente espera, né, com essa lição? Qual é o objetivo? Para que nós vamos estudar o caráter de Cristo? Para que verdadeiramente nós também sejamos imitadores de Cristo. Como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ou seja, ele imitava Cristo, ele buscava ter o caráter de Cristo, a humildade, a longanimidade, o perdão, o amor, porque o tempo todo Cristo tinha exatamente um modo de agir e de operar que transparecia amor. Tudo aquilo que estava dentro dele é o que vinha para fora. Ele era firme, ele não compactuava com o pecado, ele confrontava os hipócritas, mas em todas essas atitudes dele, o que ele estava buscando é: eu vos amo, o Pai ama vocês e o Pai quer restaurar esse relacionamento. Desculpa. Então, que aqueles que andam conosco, aqueles que ficam perto, possam reconhecer em nós traços desse caráter, do caráter de Cristo. Obediência era o número 1.
A palavra diz que e ele aprendeu obediência com tudo que sofreu. Cristo não precisava aprender obediência. O que ele queria era nos ensinar a aprender obediência. Então, vamos lá para a nossa lição de número 2, né? A introdução diz assim: estudar a formação do caráter de Cristo. Um tema profundo e transformador. E a gente vai ver aqui, ao longo desse PDF, né, que eu já enviei para vocês, a Bíblia como base. Sempre a gente costuma falar e parece que de tanto a gente falar, aquilo virou um jargão e não mais uma verdade que faz parte da nossa vida. Quando a gente fala da Bíblia, a gente diz: a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Será? Então, nesse estudo, é isso que a gente quer fazer. Voltar para este lugar de ter a palavra de Deus como base, como orientação, como aquela que nos influencia, aqueles ensinos os quais são enraigados em nós. E a tal ponto que eles ficam enraizados, que já fazem parte da nossa vida. A gente não vai mais ficar pensando: como é que eu respondo isso, como é que eu respondo aquilo. Vai fluir, vai sair de dentro, de tanto estarmos cheios da palavra e do Espírito Santo. Então, esse estudo tem a intenção de nos despertar para essa importância de refletirmos o caráter de Cristo. E aqui no número 2 está assim: compreender a essência do caráter de Cristo. Amor. A essência primária dele é amor. Por quê? Porque Deus é amor e Jesus é Deus. Então, se Deus é amor, Jesus é amor, amor é uma das primeiras características que ele demonstrava. Cristo amou incondicionalmente, mesmo aqueles que o rejeitaram. O texto base é João 13, 34 e 35, porque independente dos que o estavam denegrindo, daqueles que o estavam tratando mal, daqueles que não confiavam na unção, que ele era o enviado de Deus para a salvação. Até esses ele tratou com amor, ele tratou com humildade, ele obedeceu ao Pai, porque ele veio e ele disse, a primeira vinda dele: eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. A primeira vinda é salvação, a primeira vinda é graça, a primeira vinda é restauração daquela imagem de Deus na humanidade que ele quer restaurar, porque ele é a perfeita imagem de Deus. E ele veio para restaurar isso em nós, porque quando nós fomos criados, nós também éramos imagem e semelhança de Deus. Mas a gente já sabe que quem manchou isso foi o pecado, quem quebrou esse relacionamento íntimo que tínhamos diariamente com Deus foi o nosso pecado. Nós fomos para longe. Deus, em todo o tempo, vem ao nosso encontro. Ele veio ao jardim naquele dia em que Adão e Eva haviam pecado, haviam caído, naquele momento de maior dor daquele casal, de maior aflição, a ponto deles, a palavra diz, e eles fugiram da presença de Deus. Fugir da presença de Deus é porque o desespero está grande, é porque a aflição de ter desobedecido estava pesado demais. Mas é isso que Deus veio ao jardim falar para eles: vocês não têm condição de fazer essa restauração, de fazer a restauração desse caminho até a minha presença. Mas eles saíram do jardim vestidos de dignidade, vestidos de esperança e com uma promessa de que nasceria um da semente da mulher que restauraria essa ligação, essa comunhão com o Pai. E nisso tudo a gente tem aqui no item 3, o Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é fundamental, porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, a gente não é convencido de que precisa de um Salvador, de que precisa de uma redenção, de que precisa de transformação, de que precisa de mudança. Por isso, o Senhor Jesus, enquanto estava com seus discípulos, ele falou: Pai, eu os guardei. Mas ele, na hora que ele vai, ele diz assim: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Ou seja, eu não vou deixar vocês sozinhos, abandonados. Eu simplesmente ensinei vocês o que fazer, já disse como fazer e vou embora. Não, eu vou e rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador. Outro, porque eu estou indo. Então agora virá um.
que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho ensinado. Ou seja, o que veio fazer o Espírito Santo aqui? Ele é o Consolador, ele veio nos consolar. Sim, ele nos consola, ele nos restaura, ele nos levanta, ele nos fortalece. Ele é Deus. Porém, o que ele veio fazer, primariamente, foi restaurar a noiva do Cordeiro. Foi cuidar dela, foi preparar uma igreja santa, irrepreensível, sem manchas, sem máculas, sem rugas. E como ele faz isso? Tratando-o como coletivo? Não. Ele faz isso num trabalho meticuloso, tratando um a um. Cada membro do corpo de Cristo tem um tratamento único, porque nós somos únicos. Só que a gente precisa se abrir para esse cuidado. Se eu estou doente e se eu sei que médico procurar, mas eu não o procuro, eu vou dizer que o médico não é bom? Não, ele é bom, ele está lá. Ele está aguardando os pacientes, mas eu não fui até ele. Então ele não tem como me curar, ele não tem como me tratar. Mas Deus é todo-poderoso, sim, ele é todo-poderoso, ele tem todo o controle. Porém, ele escolheu trabalhar conosco numa parceria, numa reciprocidade. O Espírito Santo dá o primeiro passo. Ele veio habitar em nós e a gente precisa ir correspondendo aos seus pequenos, as suas pequenas orientações, porque ele começa aos poucos, para que a gente vá se acostumando, para que ele vá nos treinando a obedecer ao Pai, a reconhecer nele o direcionamento que temos que tomar, desde as pequenas coisas até as maiores. Ele quer nos ajudar, nos orientar. Um dos nomes do Espírito Santo, lá no grego, é o Sunanti Lambanomai, porque é a junção de 3 palavras gregas para dizer que ele é aquele que pega junto. Ou seja, o Espírito Santo não faz todo o trabalho. Ele pega junto comigo. Se eu quero uma mudança na minha vida em uma área, eu preciso me levantar, colocar diante do Senhor. Senhor, eu preciso de ajuda nesta área. Esta área não está fluindo, esta área não está correspondendo àquilo que diz a tua palavra. Me ajuda. E aí ele vai começar o tratamento. Não é fácil, não é rápido, não é indolor, mas ele garante presença. Porque o mesmo pastor do Salmo 23, que conduz a sua ovelha a águas tranquilas, a águas de descanso, é o mesmo que tem uma vara e um cajado, que vão andar com ele no vale da sombra da morte. Então, em todos os momentos, a gente deve confiar nessa presença. Ele não quer que sejamos santificados por nosso próprio esforço. O que Jesus orou ao Pai foi: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele não falou: santificai-vos na verdade. A palavra é a verdade. Não, ele poderia ter dito assim, mas o que ele disse foi um pedido, uma oração ao Pai. Pai, santifica-os na verdade. Então a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, a gente precisa da ajuda de Deus, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, mas a gente não consegue sozinho. Por mais que possa parecer fácil, não, mas eu consigo fazer um bolo, ler a receita, mas tem alguns detalhes na receita, como a força com que você vai bater, a temperatura dos ingredientes, que se não tiver escrito na receita, possa ser que ainda que você siga passo a passo, o bolo dê errado. Então aqui, o Senhor Jesus não quer que a nossa caminhada cristã aqui nesta terra dê errado, que a gente não atinja o alvo. E o alvo é morar para sempre com Ele. Por isso, Ele pede, nos aponta a necessidade de uma correspondência ao Espírito Santo, a buscar intimidade com o Pai, a buscar conhecer Jesus, a clamar por Ele, porque tudo que pedirdes em meu nome, vô-lo será feito. Por quê? Porque quando a gente pede em nome de Jesus, é porque a gente tem a autoridade para usar esse nome. A gente tem um episódio na Bíblia, os filhos de servos, eles eram andarilhos, iam de cidade em cidade expulsando demônios. Eles faziam lá os exorcismos. Só que eles viram Paulo fazer. E Paulo não tinha nenhum ritual. Paulo era, sai em nome de Jesus. E eles foram usar a mesma técnica de Paulo. Bom, funcionou com Paulo, vai funcionar com a gente. E eles usaram essa técnica. Sai em nome de Jesus. E os demônios, através daquele que estava endemoniado, falou: a gente sabe quem é Jesus.
Paulo a gente conhece, mas e vocês? Ou seja, vocês não têm autoridade para usar esse nome. E de onde vem a autoridade para que a gente use o nome de Jesus? Essa autoridade vem do relacionamento com Ele, vem do passar momentos com Ele, vem do contemplá-lo na sua palavra. E para isso a gente vai ter práticas que o Senhor deixa claro que Ele espera que a gente pratique lá na palavra. E quais são essas práticas? É o número 4 aqui do PDF. Práticas espirituais. Oração, jejum, comunhão com Deus. E aí tem as referências bíblicas. Leia cada uma dessas referências. Deixa o Espírito Santo ir trabalhando em você de forma pessoal, de forma personalizada. Cada um de nós é especial para Deus, porque Ele fez um só de cada. Justamente por isso, Ele nos considera preciosos, somos amados e únicos. Estudo das Escrituras. Jesus não usou outra arma, senão a palavra de Deus, para vencer Satanás na tentação do deserto. Porque ele vem sutil, ele vem com as suas sutilezas, com seus enganos, que parece que ele está falando da verdade. Mas, na verdade, o que ele faz é pegar uma parte da palavra e deturpar o sentido e o uso. E ele questiona a identidade de Jesus e ele quer trazer o ministério de Jesus antecipadamente para aquele momento. Se és o Filho de Deus, pôs em dúvida a identidade. Transforma essa pedra em pão, ou seja, antecipa o seu milagre. Antecipa aqui, ó, você tem uma pedrinha, transforma ela em pão, come. Só que Jesus tinha algo muito maior a fazer. Ele tinha uma multiplicação para alimentar 5.000 pessoas. Então ele teve que se manter firme e responder na palavra, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então que a gente tenha respostas na palavra e que para os amigos, para os irmãos, para aqueles que têm a mesma fé, que comungam, a gente tenha brandura e amor. Mas também para aquele que nos persegue. A palavra diz, ore por ele, interceda por ele e continue amando. Deus não nos dá autorização para tratar algumas pessoas de uma forma e outras pessoas de outra. Não, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu irmão, esse aqui é minha família, eu trato bem, trato com amor. Não, os de fora não. O cachorro é mais bem tratado do que ele. Não, esse é inimigo. Não, esse aqui é inimigo de Deus. A gente não é chamado a ter comunhão, a compactuar com o pecado, mas como o Senhor, ter amor e misericórdia pelo pecador. Quantas vezes o Senhor Jesus nos encontra com os pecadores? Ele sempre adverte. Ele tratava com amor, mas ele não compactuava com o pecado. Ele dizia, vá e não peque mais. Teve um caso em que ele disse, para que não lhe suceda coisa pior. Ou seja, ele conhecia que aquele coração ainda estava meio balançado. Talvez aquele já fosse um dos casos que já não tinha mais um demônio, tinha 7, tinha 8, porque aquele que é livre e quando ele não se enche do Espírito Santo, ele vai ser habitado de novo por espíritos malignos. Mas aí a segunda situação será muito pior. Então ele não lhe chama a compactuar com pecadores, com o pecado desses pecadores. Ele nos chama a amar, a interceder e a mostrar para eles: tem saída, não é o fim. Jesus é capaz de perdoar qualquer pecado. É claro que a gente sabe que na palavra há uma advertência a um pecado para o qual não haverá perdão. E por que não haverá perdão? Pecado contra o Espírito Santo. Quando a gente apaga o Espírito Santo da nossa vida, ou seja, a gente fecha a porta para que ele haja em nós, a gente perdeu toda a chance de chegar ao arrependimento. Porque quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus que está por vir é o Espírito Santo. Se a gente apaga a ação dele na nossa vida, ele não deixou de existir. Ele é Deus, ele é todo-poderoso. Mas você pode impedir a ação dele, fechando a porta, endurecendo o coração, não desejando a mudança. Então, que sejamos, na prática, imitadores de Cristo. Porque a imitação e a prática é justamente para quê? Para praticar perdão, praticar paciência, praticar humildade. Claro que às vezes a gente vai errar, a gente não vai conseguir. Mas é o momento da gente se voltar para o Senhor. Pai, não consegui, me perdoa. Há perdão, há graça para aquele que cai, mas que se arrepende.
Então, a gente precisa dessa autoavaliação, mas, acima de tudo, da dependência de Deus. Porque de que adianta? Eu faço uma autoavaliação e vejo que em mim há tantos caminhos maus, como pediu o salmista: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas ele não parou aí. Só vê, Senhor, se tem caminho mau. Me conta aí, tem algum? Não. Mas ele pede: guia-me pelo caminho eterno. Então, que a gente possa ser um imitador, um praticante da palavra. Porque é tão bom a gente saber os versículos de Deus, né? Ter um versículo para dar a alguém, para consolar alguém. Mas a primeira pessoa que eu tenho que advertir, que eu tenho que consolar e que eu tenho que abrir para transformação, sou eu mesma. Porque eu posso falar com você, mas se você não aceitar, como o Espírito Santo vai trabalhar? Deus fala com a gente. Se nós não aceitarmos a advertência dele, como ele nos transformará? Então a gente precisa dessa correspondência e desse caráter de Cristo, de tratar as pessoas. Ah, mas esse é um pecador. Ah, mas esse é um abusador. Ah, mas esse é um ladrão. Ah, mas esse eu quero que morra. Não. O Senhor não quer essa fala na igreja. Até porque a redenção do Brasil, a transformação do Brasil, neste celeiro de missões, que está essa palavra sobre o Brasil desde a década de 90, e a gente ainda não viu o Brasil romper. E por que o Brasil ainda não rompeu? E por que a gente não está invadindo as nações, invadindo no sentido de palavra, de presença de Deus? Está começando. Muitas igrejas já estão indo para fora, saindo do Brasil, mas não saindo para sair do Brasil, indo levar a palavra. Quantos anos a Europa investiu em nós? Por quanto tempo americanos investiram no Brasil? Missionários, pessoas que vinham morar aqui, pessoas que morreram quando chegaram aqui por conta da perseguição. Quantos deram sua vida por esta nação? Agora chegou a hora do Brasil se levantar e retribuir toda essa sementeira que está cheia. Vamos espalhar, vamos de novo, vamos lá acender o fogo na Europa, vamos de novo acender o fogo nos Estados Unidos. Vamos trabalhar em prol das nações, vamos para a África. Quantos africanos vieram para esta nação construí-la de forma obrigatória? Sim, foram roubados na sua terra, porque homens que se diziam de Deus não tinham o caráter de Cristo. Achavam que por aqueles homens ser diferente deles, eles poderiam usá-los pior do que se faziam com animais. Então nós temos uma dívida, sim, com o continente africano, um continente rico, um continente lindo, cheio de gente linda, de gente alegre. A gente precisa. Mas primeiro, o caráter da igreja brasileira precisa ser renovado, restaurado, para que a gente se levante e diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ter a coragem de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas Isaías primeiro confessou diante do Senhor qual era o pecado dele. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito. Ele confessou o pecado da nação dele no meio de um povo de impuros lábios. E um querubim voou, trazendo do altar uma brasa. E ele disse: veja, isso te tocou. A sua iniquidade foi tirada. A gente tem o sangue de Jesus sobre nós. Então a gente precisa retornar a este lugar de sermos imitadores de Cristo. Porque cada discipulado, cada mentoria, não é para fazer discípulo para si, não é para tornar o outro igual a mim, igual a Luzia, que nós estamos aqui nessa mentoria com vocês. Não, nada a ver conosco. Todas nós estamos aqui para nos tornarmos imitadoras de Cristo. De Cristo. Ele é o modelo, ele é o mestre. Então os discípulos serão formados para ele, para cumprir um propósito que ele tem para cada um. Então estamos aqui nesse compartilhamento, nessa reflexão, para que a gente saiba a quem a gente vai seguir, por quem a gente vai ser influenciado. É claro que todo meio, que pessoas, a gente vê pessoas tão cheias do Espírito Santo e a gente gosta de atitudes, está tudo bem. Mas não nos esquecendo que o modelo é Cristo. Porque quantas pessoas se apegaram a modelos humanos e quando esse modelo humano se desfez, quando caiu, quando tropeçou, veio a decepção e se afastaram de Deus. Mas Deus não errou, mas Deus não cai, mas Deus não peca. Por quê? Porque estava muito ligado ao modelo humano. E, na verdade, o que Cristo nos chama
é para liderar como ele liderou e como Cristo liderava. Ele impulsionava, ele enviava. Ele disse, vocês não virão só até mim, ou seja, vocês não farão só o que eu faço. Ele disse, obras maiores ainda farão, porque vocês terão uma vida inteira e vocês terão o que eu tenho, o que Cristo tinha, para ter uma vida de humildade, de amor, de perdão, de mansidão, de obediência e também de severidade, de confronto. Ele tinha o mesmo que nós temos. O Espírito Santo é a palavra de Deus. Ele é a palavra. A palavra é uma pessoa. Então nós temos dois ao nosso favor. A palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo que habita em nós. Mas também está escrito, Deus é nosso ajudador. Então nós temos a Trindade a nosso favor. A igreja não tem por que perder. A igreja não tem por que recuar. A igreja não tem por que ter medo. A gente precisa arrancar o medo do trono, da nossa mente, do nosso coração. Abandonar, abrir mão e deixar o Senhor fluir em nós. Porque se o Senhor fluir em nós, com tudo que Ele tem para cada um de nós vamos experimentar coisas grandiosas. Porque Ele disse, obras maiores ainda farão. Jesus ressuscitou, Jesus curou, Jesus deu ordem à tempestade, Jesus andou sobre as águas. Pesca maravilhosa, alimentou a multidão. Hoje a gente olha e vê uma pessoa com fome e fala, puxa, eu não tenho nada. Quantas vezes eu pensei isso, puxa, eu não tenho nada para pagar um almoço para essa pessoa. Eu não tenho nada para levá-la a um lugar onde ela possa tomar um banho e pôr uma roupa decente. Mas a gente esquece que temos sim o nosso Deus. Quando ele perguntou para André e para Filipe quantos pães temos, vai ver, e um disse, não temos nada. Como é que a gente vai alimentar esse povo? Jesus diz, já é tarde, eu não quero despedi-los com fome. Ele falou, nem que tivéssemos 200 dinheiro, a gente compraria pão para dar um pedacinho para cada um. Eles estavam diante de Jesus. Vai ver o que vocês têm. E isso, tudo bem, foi a primeira multiplicação, a gente dá esse desconto para eles. Mas e na segunda? Vamos dar-lhe voz de comer. Tipo, como? Estou aqui. É como se eles dissessem, eu estou aqui. Esqueceram do que eu já alimentei 5.000. E aí eles foram ver e trouxeram os pães. E mais uma vez, alimentou e sobejou. Então o Senhor nos está nos dando autoridade para fazer isso também. Para sermos resposta para uma cidade que está sitiada. A nossa cidade está sitiada. A gente não vai aonde quer, a hora que quer. Tem lugares que precisam de permissão para entrar. Tem lugares que precisam de permissão para sair. Tem lugares em que temos que sair porque não querem que fiquemos. Então a gente precisa levantar no poder do Espírito Santo e clamar ao Senhor por libertação, por transformação. Mas o Senhor diz que Ele começa o juízo, Ele começa a arrumação, Ele começa a transformação pela casa dEle. Então, o que diz a palavra é, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. E Jesus, Ele não compactuou. Algumas pessoas dão desculpas. Não, mas Jesus andava com pecadores. Sim, os pecadores vinham atrás dele. E ele andava com eles. E ele comia na casa deles. Mas a cada um deles, ele deu uma palavra de transformação. Jesus nunca pecou como Zaqueu. Jesus nunca se prostituiu como aquela mulher adúltera que foi lançada aos pés dele. Jesus nunca fez nada disso. Ou seja, a palavra diz, ele se santou, irrepreensível, sem pecado. Ele andava com pecadores, mas o pecado não sujava ele, não convencia ele de mudar de atitude. Na verdade, era ele que mudava, ele que influenciava. E nós fomos chamados para isso. Nossos jovens, sim, têm que estar nas universidades para influenciar todo aquele que vai abrir o coração. Nossos jovens têm que, sim, ser médico, têm que ser político, eles têm que ser preparados no caráter de Cristo para estar nos lugares, nas empresas, nas ruas, nas escolas, influenciando e não sendo influenciado. A gente diminui nosso Deus quando tem medo dele ser influenciado. É porque nós não estamos fazendo um bom trabalho de discipulá-los para serem os influenciadores. Agora estão na moda, né? Virou até profissão. O que você é? Eu sou um influencer digital. Que nossos jovens sejam
influencer digital, criadores de conteúdos, como está escrito, verdade, palavra. Alimenta esse povo faminto com a verdade. A gente conhece a verdade e a gente tem condição de fazer isso, alimentar o povo com a verdade. E isso tem que começar desde cedo. Aquelas que estão grávidas ainda, já começa de manhã a orar, declarar palavras sobre aquela criança, ministrar, não ter medo. Como é que eu vou criar? Como é que eu vou cuidar? Esse mundo está difícil. Sim, tudo isso é verdade. Entrega, Senhor, estou gerando uma vida, entrego nas tuas mãos, me dá sabedoria para guiar esta criança nos teus caminhos, dá sabedoria ao esposo, dá sabedoria à esposa, porque a criança precisa conhecer Jesus. Lá em Provérbios tem um versículo que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me encontram. E o que é isso? É a sabedoria falando. Dê à criança a sabedoria, essa madrugada, está falando da idade, da tenra idade. Não está falando da madrugada tempo, só quem ora de madrugada é que é atendido. Não, claro que orar de madrugada é muito bom, mas não é disso que o versículo está falando. A sabedoria está falando assim: me procure enquanto você é jovem, me procure enquanto você é criança, me procure enquanto você é bebê. Mas a gente sabe que eles não têm condição de procurar. Eles precisam encontrar nos pais o modelo a ser seguido. Porque enquanto ele está um bebê, os pais ali estão formando o caráter de Cristo nele, da forma como agem, da forma como o tratam. Ah, mas é um bebê, não vai lembrar de nada. Mas está tudo no subconsciente dele, está formando o caráter dele. E se a gente não espelhar Cristo, depois a gente não vai conseguir fazer com que eles sejam imitadores de Cristo. Porque eles vão olhar para os pais e vão dizer: ué, mas Cristo é tão bom, por que vocês não imitam ele? Porque não é isso que eu vejo na minha casa. Então a gente precisa ter esse cuidado de sermos verdadeiros imitadores de Cristo, para que a gente não tenha que ouvir naquele grande dia do próprio Deus: apartai-vos de mim, que nunca vos conheci. Então que a gente tenha humildade, sabedoria, para buscar em Deus essa direção, porque todo o tratamento que o Senhor traz para nós é no intuito de nos transformar à imagem de Cristo. Quando Cristo confrontou aqueles religiosos da época dele, chamando de hipócritas, chamando de sepulcro caiado, João Batista chamava de raça de víbora. Eles não estavam xingando com ódio, eles estavam dando um choque de impacto. Para o que vocês estão fazendo, para agora. Volta para o caminho. Jesus chegou a dizer para o povo: fazei tudo quanto ele vos diz, porque eles falam a verdade. O que os escribas ensinavam, os escribas não tinham ensinamentos heréticos. Muito pelo contrário, eles eram zelosos da lei. Os fariseus não tinham ensinamentos de idolatria. Não, eles eram muito rigorosos, zelosos da palavra de Deus. Porém, qual era o problema deles? Eles sabiam ensinar, mas não viviam. Era como se tipo: não, eu sou especial, eu posso. Não, ninguém pode. Ninguém é especial nesse sentido para Deus. Somos todos especiais, somos todos únicos, somos todos amados, ao ponto dele vir aqui para nos salvar. Mas não há exceção. A regra dele é cumprir a palavra. O filho cumpriu a palavra. Quando ele orou no Getsemane, o que ele disse foi: contudo, seja feita a tua vontade. Ele estava aflito. Ele não queria. Não estava aflito por causa dos açoites, por causa da traição. Ele estava aflito por causa da separação de Deus. Ele sabia exatamente o que ia acontecer na hora que ele estivesse na cruz. Que todos os pecados já cometidos, que ainda seriam cometidos, estivessem sobre ele, naquela cruz, redimindo. O Deus Pai se afastaria dele. O Deus Espírito Santo não estaria com ele. Ele seria feito maldito naquele momento. Ele estaria afastado por aquele breve momento. Mas aquele breve momento de afastamento trouxe uma dor gigantesca nele. Que a gente seja um imitador de Cristo também, sentindo dor quando Deus está longe de nós. E Ele nunca está longe. Isso é uma percepção nossa. Ele sempre está de olho na gente. Os olhos dele diz que são como chama de fogo. Não tem pálpebra. Ele não pisca e não cochila. Então os olhos dele estão sobre nós agora, nesse momento. Mas e a nossa percepção? Será que eu estou percebendo que ele está aqui do meu lado?
Será que eu estou percebendo que por Ele estar do meu lado, eu tenho que ter cuidado com a palavra dEle? Eu tenho que ter zelo com o meu comportamento? Que o imitar a Cristo nos também leve a ter esta sensibilidade, esta consciência de que Deus está presente. Aí nunca mais a gente vai olhar de um lado para o outro antes de fazer algo. A gente vai olhar para o alto e falar: Senhor, me ajuda, não estou conseguindo. Ou então: Senhor, que direção tomar? Que essa reflexão nos leve durante esta semana, até a próxima chegar, que a gente reflita o que há no nosso caráter que precisa, com urgência, de uma transformação. Assim como a gente faz planejamento a longo, médio e curto prazo, que a gente pense assim na nossa vida. O que é urgente, o que agora eu preciso fazer, eu preciso colocar diante do Senhor. E que o modelo de Cristo, um livro que ficou tão famoso, né? Em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria se ele tivesse que tomar essa atitude? Ele iria à palavra? Ele iria orar? Ele iria jejuar por isso? Quantas vezes a gente viu o mestre fazendo isso? E se ele fez, é para nós fazermos também. Porque ele disse: quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Então ele espera que essa geração, que está compreendida entre a assunção dele até o retorno, que todas essas gerações jejuem, orem, busquem a Deus, se arrependem, viva uma vida santa na presença dele. Pai Santo, muito obrigada, Senhor, por esse momento, por essa reflexão. Muito obrigada porque o teu Espírito Santo é incansável. O seu Espírito Santo não desiste de ninguém. Então que sejamos assim, incansáveis e zelosos em imitar ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus mesmo, Pai, é que eu oro e te agradeço. Amém. Um abraço, queridas.